fatos se tornam histórias, histórias se tornam lendas e lendas se tornam mitos. Em alguns casos, alguns mitos se tornam quadrinhos e esses quadrinhos se tornam filmes. E isso é muito legal. Então vamos lá. Como vocês estão? Meu nome é Thiago Stock e eu espero que estejam todos muito bem. Seguinte, o que eu vou falar hoje? Eu fiz um vídeo há algum tempo sobre o filme novo do Christopher Nolan, que ele vai adaptar uma obra literária que é Odisseia, de Homero. O que acontece? Primeiro são duas histórias, é Troia, a Ilíada, né? E na sequência a Odisseia. Na Ilíada você tem um dos personagens é o Odisseu, também conhecido como Ulisses, quando os romanos mudaram. A Odisseia é a volta dele para casa após a conquista de Troia. Então, o Christopher Nolan resolveu... Tem o filme Troia, esqueci o nome. Bom, eu vou deixar no final o vídeo que eu fiz sobre esse vídeo do Nolan e eu explico bastante sobre a Ilíada também. Mas enfim, do mesmo lugar de onde surgiram tantas histórias, toda a mitologia grega em si, por assim dizer, né? Todo o complexo panteão de deuses e afins que depois viraram tanta coisa. Inclusive jogo igual God of War, que é sensacional. Eu estava lá 3.000 anos atrás jogando tudo que podia imaginar que tinha do God of War. Ainda jogo, pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas tem uma história muito boa. A Ilíada e a Odisseia, diz a lenda que eles foram escritos entre 700 e 600 a.C. Então, nos tempos, contando o tempo agora atual, as duas histórias têm mais de 2.000 anos. Mais de 2.500 anos. É tempo pra caralho pra você repassar uma história. Só que, porém, existe uma outra história e não há certeza. Assim, existem... teve um arqueólogo, esqueci o nome dele, um alemão, que ele encontrou o sítio arqueológico onde... Eu não sei se foi confirmado, mas até então, quando eu tinha lido já há muito tempo, supostamente onde existiu Troia. Uma das Troias, né? Porque o que dá a entender é que a cidade foi... Ela ruía e... Não é que ruía, ela se transformava no mesmo lugar. Então nós tivemos mais de uma Troia. E no mesmo lugar, no seio da Grécia, 500 anos depois por exemplo, dos eventos da Odisseia e da Ilíada, tem uma outra história que é sensacional. Que na verdade, é como eu disse, ela é um fato que virou história, que virou lenda, que virou mito. E o fato é indiscutível, o fato é fato. O fato não há espaço para interpretação. Aconteceu. E é a história sobre os 300 de Esparta. Por que essa história é muito louca? Porque essa história fala sobre liberdade. Porque essa história fala sobre um grupo de pessoas, um homem que liderou um grupo de pessoas que decidiu lutar contra a certeza da opressão, a certeza de que tudo que você tem, a liberdade, principalmente a sua vida, tudo vai ser tomado de você. E a liberdade é um direito que todo ser vivo tem. É igual respirar, é indiscutível. Sem ela você não vai viver plenamente, você não vai viver sem a liberdade. A história é, quando os persas chegaram na Grécia para invadir e tomar, sobre o domínio do rei Xerxes, eles foram parados por... Na verdade, até eu chegar nas adaptações, a história original foram os 300 de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, e mais vários outros gregos de várias outras cidades gregas. Então, você tem os acadianos, você tem os... ao total são 7.000 gregos que vão até o abismo de Termópilas parar os persas. Com o tempo, conforme vai rolando toda a história, né, algumas coisas vão mudando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, algumas coisas vão sendo tiradas e vai acontecendo tudo isso. A história, na verdade, ela é até bem curta. O Leônidas vai com o contingente dele de 300, apenas 300, porque durante a invasão persa, os espartanos eles estavam num período que chama Carneia, que é para eles extremamente religioso. E eles não podem lutar, não pode haver guerra durante a Carneia. E os persas vêm justo nessa época. Não que houve... Eu não acredito que tenha sido proposital. Eu acho que, infelizmente, foi um acaso, uma coincidência. Se é que existem coincidências. Por isso, o Leônidas teve que mentir de que ele não iria para a guerra. De que com esses 300 apenas ele ia dar uma volta. Mas não. E ele sabia o que ia acontecer com ele. Essa é a parte louca. Porque quando você fala sobre
filmes, adaptações, onde você tem aquele herói que ele faz o Ultimate Sacrifice, que ele se em prol do... Não que o plano seja traçado para pessoas matar no final, né? Porque não faz sentido. Nenhum plano que você põe isso no final é um plano... Qualquer plano que você põe isso como parte do plano, principalmente não interessa, é um plano idiota. Não há sentido se sacrificar. Porém, às vezes acontece, fora do planejado. E você acaba se tornando um mártir, você acaba se tornando um símbolo. Você tem... E os símbolos são indestrutíveis. Você tem um exemplo sobre simbolismo. Você tem o V de Vingança. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o V de Vingança, que é espetacular. Mas ali você tem a explicação do que é um símbolo. O próprio personagem, o V, explica o que é um símbolo, como funciona um símbolo. E o Leônidas sabia que ele ia se tornar um símbolo. Por isso ele foi. E ele sabia, de certa forma não, ele tinha certeza que ele não ia voltar. Era a última marcha dele. Dele e dos 300 que foram com ele. Eles não teriam qualquer chance de ir. Em uma parte, até dá pra se ter uma leve esperança, mas a princípio ele já sabia que o sacrifício dele seria necessário para parar a Esparta e levantar a Grécia contra o inimigo, o invasor. Mas então, vamos lá. O que acontece? Ao longo do tempo vão repassando a história, vai contando. Pô, se a Ilíada e a Odisseia são do século 8, o Esparta dos 300 é século 5. Então, você tem aí 2.500 anos de período daqui, da onde eu estou contando agora para vocês, até o fato acontecendo. Então, quando a história vai sendo recontada e recontada, vão ocorrendo mutações na história. Isso é fato. É um telefone sem fio, literalmente. Se você é 40 a mais, você sabe do que eu tô falando, da brincadeira do telefone sem fio. Mas vamos lá. Então, a primeira adaptação que eu quero falar é essa aqui. Do Frank Miller. Que é sensacional. Meu, é o Frank Miller, o argumento e desenho, e as cores são do Lynn Varley. Então tá aqui. E é de... Os 300 HQ foram publicados em 1998. São 5 edições. Eu li lá atrás. Esse aqui é da coleção do meu coroa. A coleção de gibis, de HQs do meu coroa é um negócio surreal. A minha é boa, a dele é outro nível. Mas enfim. E aí o Frank Miller fez essa... É uma adaptação ao quadrinho, mas é a versão dele como é que fala? A interpretação dele da história. E é sensacional. Eu lembro muitos anos atrás é foda. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu fiz faculdade, uma amiga minha estava na faculdade também, ela estava fazendo pedagogia, hoje ela é professora. E ela comentou sobre uma aula que ela teve onde era comentado sobre a infância espartana. Eu lembro na época já o filme, já tinha o filme, acho que não tinha o filme ainda, ou já tinha. Eu não lembro agora se foi, eu acho que essa conversa foi antes do filme do Zack Snyder. Ela comentou sobre a educação infantil, a infância do espartano, que no filme deixa bem claro e na HQ também. No filme até expressa até um pouco mais graficamente, óbvio, mas uma coisa que é foda deles é que se o bebê nascesse com algum tipo de fraqueza, muito pequeno, frágil, alguma coisinha, eles descartavam a criança. E a própria criação da parte da infância era bem violenta, literalmente violento o negócio. Porque Esparta criava guerreiros. Não importa se você nascia homem ou mulher, Esparta criava guerreiros. Se você não tivesse desde o nascimento os requisitos necessários para ser um grande guerreiro, não é um guerreiro, é um grande guerreiro, você era descartado. E aí nesse ponto, esse é um detalhe muito importante, porque na história do Rei Leônidas e dos 300, isso faz uma diferença absurda, porque eles poderiam literalmente, os 7 mil gregos, os 300 espartanos e os 7 mil gregos, isso falando agora, voltando no fato, não na lenda, no fato. Esses 7 mil gregos, eles poderiam ter parado. Acho que os caras falam entre um exército, com certeza foi o maior exército na época da Terra reunido, o exército do Xerxes. É um absurdo. A gente tá falando de 100 ou 200 mil homens, de soldados. E eu vi que tem gente que fala que poderia ser até menos. Mas ainda assim era o maior exército da época. Um absurdo. Mas os gregos teriam conseguido se eles não tivessem sido traídos, mano. Então isso aqui é muito louco.
Uma das crianças que deveriam ter sido descartadas, ela não é descartada. Os pais ficam com dó dela e decidem fugir de Esparta, porque eles não iam poder criar a criança normalmente ali, e porque eles seriam obrigados a descartar, então eles fogem e criam a separado, fora de Esparta. E essa criança ela tem um problema físico de nascença. Se vocês verem o HQ ou o filme, vocês vão ver que é bem, principalmente na parte motora, é dificultoso para ele se movimentar. Mas o sonho dele é se tornar um guerreiro espartano, para ele provar para os pais dele que o sacrifício que eles fizeram de salvá-lo não foi em vão, que ainda assim, mesmo ele naquela condição, ele poderia ser um grande soldado espartano. E ele fala com Leônidas e ele pede para servir com os caras. Só que ele tem um problema que ele não consegue erguer o escudo do lado esquerdo. O lado de ataque dele com a lança é até bem poderoso, mas a esquerda e a proteção, Leônidas explica muito bem isso, é muito louco. Nós somos o melhor exército da Terra até então. Eles não sabiam, mas eles eram. Porque uma das coisas principais que eles faziam era a formação deles. Então, o seu escudo protege o cara da esquerda, assim como o cara do seu lado está protegendo você. Então você tem que levantar o escudo até a altura do mínimo do pescoço, para proteger o cara da coxa ao pescoço. E o cara do seu lado é a mesma coisa. E você transforma isso na parede de escudos, é uma proteção absurda. Só que essa pessoa que... esqueci o nome dele. Ele não consegue levantar o escudo dele. E aí o Leônidas o dispensa. Isso tudo de forma bem... Até então, como é visto tanto na HQ quanto no filme, não é nada desrespeitoso. O Leônidas explica tudo isso pra ele e diz que por esse fato físico ele não vai poder se juntar ao exército. E aí essa pessoa, Efiates, ele fica putaço e ele trai os gregos. Ele diz para os persas que há uma passagem por trás das montanhas, lá um caminho de pastores de carneiros, e os persas cercam os 7.000. Não, nessa parte acho que ficam só os 300. Uma galera foge. Quando os persas invadem não, quando eles cercam, uma galera foge. Mas ainda assim não ficam só os 300, ficam mais gente. Não ficam 7.000, mas fica uma galera. Eles decidem ficar e sabendo que eles iam morrer, mas eles decidem fazer esse sacrifício. E então a HQ é adaptada para o cinema, em 2006. Então, em 98, o Frank Miller escreveu as HQs. E em 2008, o Zack Snyder adaptou. 2008? Não, 2006, perdão. Em 2006, o Zack Snyder adaptou para o cinema. Eu tava lá. Eu e os camaradas, moleque, nós fomos assistir, compramos, porque a gente já tinha lido a HQ e fomos pro cinema. Nós somos, acho que uns 5 ou 6. A gente tava lá. Foi dia de semana, a gente foi assistir. Eu vou muito ao cinema. Sozinho, não tô nem aí, eu adoro cinema. As principais diferenças... É uma adaptação, isso aqui é muito louco. É uma adaptação onde, como a obra original tá muito distante, então ninguém fica enchendo o saco de ficar alterando muito a história. Por exemplo, quando você fala do V de Vingança, o Moore detestou, ele detesta, ele fala que não foi adaptado certo, que mete o pau. Os 300 não tem esse problema. Então, uma das principais diferenças, ao meu ver, entre a HQ e o filme é que no filme o Zack Snyder ele dá mais importância ao personagem da rainha de Esparta, a Gorgo, que no filme é feito pela Lena alguma coisa, a Cersei. E na HQ ela só aparece, ela tem uma frase icônica que no filme tem esse diálogo dela com a Leônidas, mas na HQ não tem a importância política que o Zack Snyder deu pra ela no filme. Aí teve gente algumas pessoas, fica enchendo linguiça, não sei o que, mas pô, enche o saco de tudo também. E ficou legal, é interessante. O Snyder criou um pouco mais dentro do lore sobre o alcance e a influência dos persas, quando o seu processo de invasão dos lugares. É legal isso daí, na HQ não tem. E outra coisa, essa parte de que na HQ ele diz que foram só os 300 que seguraram os persas. E na verdade, de fato, foram os 7.000 gregos que fizeram o serviço. E outra coisa que também não teve por exemplo, na HQ o Miller coloca, quando o Xerxes vem, ele traz alguns tipos de animais, elefantes, rinocerontes. E na HQ e no filme tem. Mas no fato não rolou, não. Até onde eu sei, que eu vi,
Imagina 2.500 anos atrás, você navegar. Tudo bem que você tem o maior exército então da Terra, mas imagina você carregar elefantes, rinocerontes. Imagina o trampo, a logística do trabalho que é isso, pra você alimentar essas porra, mano. Cara, então o que foi criado, adicionado depois do lore é bonito, enfeita o pavão, tudo, mas tem algumas coisas que, se você parar pra pensar um pouquinho, você vai, não faz muito sentido. Não acho que conseguir ter. Igual a porra das pirâmides. Os ETs fizeram. Não, não foi os ETs, mano. Óbvio que não foi. Os ETs ensinaram a fazer. Ensinaram, porque. Bom, eu nem vou entrar nessa parte. Eu vou fazer um vídeo sobre o Stargate. E aí eu entro nessa parte de ETs e Egito. Não tem outro meio canal melhor do que através de Stargates para falar sobre essas duas coisas. Mas, enfim, voltando. E aí o que acontece? No filme, e é muito louco isso, porque depois fizeram 2 filmes, fizeram mais um filme, que é o 300 A Ascensão. Eu esqueci o nome. Não é muito bom, mas é também uma parte da guerra que aconteceu do outro lado. É muito louco isso. O Xerxes ele ataca por um lado e pelo outro ele vai. Quem defende são os atenienses. E fizeram um filme sobre essa segunda parte. Então você tem primeiro o Leônidas e depois você tem essa parte dos atenienses. O que acontece? Por que os 300... Por que essa história é tão fantástica? Primeiro porque o Leônidas foi extremamente inteligente. Ele levou o campo... Porque pensa assim, tudo que eu li até hoje, Bernard Cornwell falando sobre as crônicas do Graal, que aí pega tudo, a parte inglesa, as crônicas saxônicas, as crônicas de Arthur. Tudo que eu li sobre essas porras, você aprende que quando você tem guerra de contato, guerra de trocar porrada, se você tem a elevação geográfica do terreno, você tem vantagem. Isso é fato. Porque o cara atacar de baixo para cima é muito mais difícil do que atacar de cima para baixo. Então, sabendo com essa ideia de usar a geografia a seu favor, o Leônidas ele leva a guerra para um lugar chamado Abismo de Termópilas, das Termópilas, um estreito entre o mar e uma montanha, e ali literalmente não importa o número do inimigo, porque os caras fazem a parede de escudos e o que vem vai se chocando ali, não tem como cercar, não tem como. Vai ter que passar ali. Se você colocar 7.000 caras aqui, num espaço curto, ninguém vai passar, não importa quantos tiver. Vai demorar, porque os caras da frente vão cansando e vão passando pra trás, e os caras vão trocando. E aí vai, meu. Literalmente o cara jogou 100.000 malucos contra 7 e não conseguiu passar. É foda. Então essa parte, pra mim, é a parte mais louca do cara. Fora a formação do rei Leônidas, isso tem na HQ contando desde o nascimento dele até ele voltando para Esparta depois e assumindo o trono. É muito louco, é muito louco. São 2 civilizações que nunca se trombaram, mas se fosse criar um fanfic de pancada, tipo, seria sensacional você pegar os espartanos e os vikings e colocar os caras. Quem ganharia dessa caralha, mano? Porque você pega a parte... os dois foram criados para ser guerreiros desde sempre, mano. Desde sempre. É muito louco isso. A diferença é que os gregos têm essa coisa com a história, com a imortalidade, por assim dizer, né? Por perpetuar o tempo com as suas histórias, com tudo. Os vikings não, os vikings viviam o dia, agora. Agora. A gente não precisa construir um templo que dure 1000 anos, como os egípcios, ou como os gregos depois tentaram. Ainda tem, mas eles são mais novos e mais ruínas do que os egípcios. Por quê? Porque a construção de um triângulo é uma forma geométrica muito melhor do que um quadrado. Então, por isso que as pirâmides duram mais do que o Partenon, por exemplo. Aí, engenharia e arquitetura, que eu não manjo nada, então eu não vou ficar entrando nesse assunto. Então, eu vou voltar pra mitologia, pra história, pro quadrinho. Por que eu recomendo isso? Porque essa história, leiam e assistam. É muito legal porque se você não puder, eu não consigo achar HQ, é difícil achar HQ, já são 30 anos, quase 30 anos de HQ. Tem compilado, acho que dá pra achar pra comprar. Por que eu tô recomendando? E eu vou falar de alguns outros filmes na sequência, vou fazer outros vídeos sobre o tema liberdade, porque eu acho que a galera tá tão presa dentro da Matrix aqui, assim, essa coisa de política, essa polarização e tudo que você
eu sinto que a galera tá sendo controlada fortemente, não por direita, por esquerda, por isso, fulano, beltrano, mas de um modo geral. E eu acho que é importante despertar isso, que há em mim, tentar despertar na galera, que é essa emoção sobre a liberdade, de se sentir liberto. Porque eu acho que a galera esqueceu um pouco. E tem alguns filmes que falam muito bem sobre isso. Vários tipos de liberdade. Você tem V de Vingança, você tem Coração Valente, você tem Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade. Esses são 3 filmes totalmente diferentes, mas exatamente com o mesmo tema. E eu quero falar sobre eles. Eu quero falar sobre esse tema. Eu quero lembrar vocês, por mais que vocês se sintam libertos de tudo, de que pra pensar o quanto você realmente, o quanto vale a sua liberdade pra você. De verdade. Porque é como eu disse, é como respirar. Sem, não tem como. Então, é isso. Espero que comentem, deixem o like. Eu vou deixar aqui no final sobre o vídeo que eu fiz sobre o filme do Nolan. O novo ainda vai estrear ano que vem ainda, sobre a Odisseia. Sobre outra história grega, mitológica. Essa é bem mais mitológica que o... Essa é uma diferença legal. No conto dos 300... É porque os 300 nasce de um fato. Isso é muito louco, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero tem muitas figuras mitológicas. Aliás, a Ilíada, então, é uma loucura. Tem até muito mais do que a própria Odisseia. Mas nos 300 não tem. A menção aos deuses, óbvio. A menção a todos eles. Mas não há interferência direta de nenhum deles. Porque é um fato. Não é uma historinha. E mesmo na adaptação, tanto na HQ quanto no filme, não há. Nenhum deles pensou em colocar nada. Por mais que você tenha uma parte mística, que é quando o Leônidas vai conversar com esqueci o nome dos caras lá, que cuidam do oráculo, um dos oráculos, pra perguntar, pedir permissão, ou consultar o futuro, ou tanto faz. É a única parte mística realmente, tanto na HQ quanto no filme. Mas de resto, não há interferência de deuses. Isso é bom, é legal. Eu gostei. Ao contrário, por exemplo, do Troia, o filme. O livro tem Deus pra cacete, mas o filme não tem. É aquele com Brad Pitt, acho que é de 2004, Troia. A única figura mitológica que aparece no filme é a mãe do Aquiles. Acho que é Theia o nome dela. Ela é uma deusa. Ela é a única figura mitológica que aparece no filme. De resto, compensação no livro, nossa senhora. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam os 300 ou assistam os 300, porque vale a pena assistir, é muito legal a história e para acender essa coisa, manter acesa então essa ideia de que a liberdade é necessária, sempre será, beleza? Então, um abraço até outra vez, espero que tenham gostado, um abraço até outra vez, valeu pessoal.